Em 2008, nós temos então aqui uma mudança no padrão internacional de contabilidade, onde aconteceu o seguinte: o Brasil, até esta data, tinha um regime contábil de acordo com a lei das SAs. E nessa data, em 2008, teve a Lei 11.638, que implantou a convergência das normas contábeis internacionais para o Brasil. E a partir desse processo aí, todas as empresas do Brasil, e hoje, vamos ver em seguida, deveriam estar utilizando esses conceitos e essas práticas, essa metodologia. O objetivo dessa convergência aqui, ela é hoje bastante, digamos, global, e temos mais de 100 países que se utilizam dessas práticas de convergência global das normas do IFRS. Aqui, então, só para dar uma ideia para vocês, como é que aconteceu essa convergência das normas contabilidades brasileiras para o IFRS. É importante destacar que vários órgãos da maior importância que atuam no mercado ou que estão relacionadas com o acompanhamento de empresas e assim por diante, né, estão envolvidas nesse processo. Então nós temos aqui um momento em que houve a criação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis, composto por várias entidades que estão no nosso dia a dia do mercado, né, como a Brasca, a PIMEC, a Bolsa de Valores, o Conselho Federal de Contabilidade, o IBRACAM e o FIPECAF, que é o centro da Universidade da USP de São Paulo, né? Então aqui tem todo o objetivo de monitorar todas as ações a serem implantadas para a convergência das normas contábeis. Também tem uma resolução aqui de 2007, né, que coloca que o Comitê Gestor de Convergência no Brasil é composto pelo Conselho Federal de Contabilidade, IBRACAM, CVM e Bacen, que está envolvendo, inclusive, então, todas as entidades ou organizações do sistema financeiro, inclusive. Aqui, então, que eu acho que é uma coisa importante, até para a gente ter um pouquinho de metodologia e entendimento das coisas, né? Normalmente, nas empresas e até os profissionais da área de contabilidade se deparam com um conjunto de normas, instrumentos e dispositivos legais dos mais variados possíveis. E nós muitas vezes nem conseguimos entender qual é a sua sequência hierárquica ou de que forma eu faço essa interpretação para fazer a sua aplicação. Então, normalmente, é importante, né, a gente ter uma compreensão desse processo também. Mas o IFRS, que são as normas internacionais de contabilidade, é um processo já que surgiu em 1973 e veio culminando, né, com os vários países até hoje, né, que nós estamos no presente momento. Mas no Brasil, o que importa aqui, nós temos então o CPC, que é uma norma que é editada por aqueles órgãos, né, o Conselho Federal de Contabilidade e a CVM, que geram a força de lei das normas contábeis no Brasil de hoje. Então, todas as normas contábeis que estão em uso hoje são deliberadas por instruções da CVM ou uma norma brasileira de contabilidade pelo Conselho Federal de Contabilidade. Essas estão valendo no nosso dia a dia de hoje. É importante também colocar aqui, só, eu não vou ler todas elas, mas nós temos hoje mais de 50 CPCs. Esses CPCs, eles tratam de assuntos específicos, né? Nós temos já revisões que estão acontecendo nessas normas, e aqui tem a norma da CVM que delibera ou que estabelece justamente a força de lei dessas normas, que tratam de diversos assuntos, né? Eu vou destacar 2, 3 aqui, por exemplo. Tem um CPC, que é o 00, que ele trata da estrutura conceitual para elaboração e divulgação dos relatórios contábeis financeiros. Uma das grandes mudanças que aconteceu de 2010 para cá é que a nossa contabilidade ela é essencialmente sobre a forma. E agora, com o IFRS, passou a ser sobre a essência dos fatos econômicos. Então aqui tem uma mudança muito grande de conceito de como o contador, ou até como a empresa, o empresário, vai interpretar as normas ou a demonstração financeira que vai estar à sua disposição. Eu destaco aqui, né, ainda um outro muito importante aqui, o CPC, que é o 30, que é sobre receitas, o reconhecimento de receitas, né? Uma das grandes dificuldades que as nossas empresas nós temos hoje em dia é o que é efetivamente a receita da empresa.
tem um conceito que se diz que somente quando acontece a efetiva transferência da propriedade da mercadoria para o meu cliente que eu posso reconhecer a receita. Até naquele momento eu não poderia reconhecer a receita. E nós temos dezenas de negócios, dezenas de operações que são extremamente complexos para estabelecer isso. Desde imobiliárias, o sistema financeiro, empreiteiras e assim por diante. Então, mesmo na VEG hoje, nós temos projetos de longo prazo, o eólico e tudo mais, onde nós temos dificuldade, nós temos um tratamento fiscal e um tratamento contábil. Por enquanto, eu só vou meter ao contábil, que é o reconhecimento da receita contábil. No fiscal já é um outro universo, assim. Mas então aqui é só para destacar, o volume de normas e a variação que tem, aí também, além dessas normas emitidas pela CVM e pelo CPC, nós temos interpretações daquilo lá, porque são temas que realmente exigem uma análise e uma adequada interpretação. Além de interpretações, nós temos orientações sobre esses temas. Esse é um conjunto grande de informações que estão à disposição dos contadores para praticarem e elaborarem as demonstrações financeiras. Quantas páginas estão envolvidas nisso aí? Mais de 1.600 páginas. Esse é o grande desafio para os profissionais da área estarem conhecendo, relendo, estudando e interpretando cada um dos casos. Nós temos, na verdade, até hoje um grande desafio que, por conta dos ERPs que estão nas empresas disponíveis, os contadores, os analistas contábeis não sabem nem fazer um lançamento contábil. O que é um débito e o que é um crédito. Cada vez está mais difícil isso. Mas aqui o que eu queria destacar também agora nessa parte inicial, ainda com vocês, aqui vejam bem, a apresentação das demonstrações financeiras é requerida por todas as organizações que nós conhecemos. Vamos pegar aqui uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, as pequenas e médias. Não sei se todo mundo vai conseguir ler lá atrás, mas hoje essas empresas são com faturamento de até 360 mil reais ano, e empresas de pequeno porte são empresas que podem atingir até 3,5 milhões de reais ano. E aí tem as pequenas e médias, grande porte, capital SA fechado, capital aberto, entidades sem fins lucrativos, e tem aqui o microempreendedor individual e empresa de responsabilidade limitada também. Esses estariam dispensados de elaborarem as demonstrações financeiras. Todas as demais empresas, de qualquer porte, estão obrigadas a elaborar um balanço patrimonial, uma demonstração de resultado, e inclusive as outras peças que fazem parte das demonstrações financeiras. As pequenas, e o microempresário, empresa de pequeno porte, estaria facultado a apresentar a demonstração de fluxo de caixa, uma demonstração de resultado abrangente e uma demonstração de mutações do patrimônio. Mas aqui tem então um quadro que mostra que toda e qualquer empresa, ela estaria obrigada, força de lei, estar fazendo isso aqui. Eu acho que é oportuno também destacar nesse momento aqui, que qualquer empresa, independente do seu tamanho, se ela não tiver o seu balanço devidamente apontado ou indicado quais são os ativos, quais são os passivos e qual é a sua operação, como é que ela vai conseguir gerenciar ou buscar os seus resultados, Então isso aqui é uma informação importante para a gente saber que, de acordo com essas normas ali, nós temos realmente a obrigatoriedade de fazer isso para gerir o negócio. Nós temos aqui uma informação importante também para destacar. Qual foi a mudança que aconteceu na estrutura do balanço patrimonial? O balanço patrimonial, até de acordo com a Lei 6.404/76, ele tem aquela estrutura clássica, onde com o CPC 26, que foi revisado, tivemos uma pequena revisão de nomenclatura. Não é significativa, mas ela coloca dentro de uma linguagem um pouquinho mais, digamos assim, atualizada, e para gerar, digamos assim, um entendimento mais fácil, que eu diria. Onde que nós temos o realizável a longo prazo passou a ser denominado não circulante, e onde nós temos aqui o ativo permanente, ele está classificado dentro desse não circulante, dessas contas aqui, para mostrar o conjunto totais de ativos relacionados. Um ativo diferido passou a ser denominado intangível, e que acaba englobando uma série de outros itens
que o ativo diferido em si ele era restritivo, e agora ele é mais amplo. Um ativo intangível ele pode ser colocado como um software, pode ser colocado como uma marca, como uma patente, e assim, inclusive, dentro de pesquisa e desenvolvimento, e assim por diante, né? E a linguagem também aqui ficou padronizada para não circulante. Eu vejo ainda balanços publicados em jornais com essa terminologia aqui. Significa que empresas, escritórios de contabilidade não se atualizaram, inclusive com a linguagem que está devidamente já, né, em vigor. Também no passivo aqui, ou no patrimônio líquido, né, é importante colocar aqui que temos a criação de algumas contas, aqui ajuste de avaliação patrimonial. Eu não vou entrar no tecnicismo disso aqui, mas tem algumas contas aqui que elas representam melhor hoje determinadas movimentações, principalmente de empresas de multinacionais, onde tem as variações cambiais que acabam sendo reconhecidas aqui, né? Então toda a variação cambial que acontece relativa aos investimentos que estão no exterior, quer seja positiva ou negativa, ela passa pelo patrimônio líquido. Até 2008 nós tínhamos um problema sério no Brasil, que significava que a despesa ou receita cambial de ativos ou investimentos no exterior passava pelo resultado e era tributada. E isso tudo foi, digamos assim, ajustado com essas normas aqui. Adiante aqui. Quem são os públicos-alvos das demonstrações financeiras de uma empresa? Nós temos vários, se fala dos stakeholders, né? Ou vários agentes, vários elementos da sociedade que têm interesse em acompanhar e conhecer as demonstrações financeiras. No Brasil a gente tem uma situação, inclusive, né, que muitas empresas são limitadas, se mantêm limitadas simplesmente para não publicar balanço. Ou até muitas multinacionais que estão no Brasil e nem publicam seus balanços, então os números não são conhecidos, né? Então no Brasil nós carecemos, né, de uma condição, que eu diria assim, né, de realmente a sociedade econômica prestar contas, né? A contabilidade ela é uma prestação de contas, na verdade. Mas quais são esses agentes, né? Como o primeiro agente, o primeiro interessado na demonstração financeira deve ser os administradores, que tem que avaliar o seu negócio, que tem que avaliar a performance da empresa, que tem que avaliar o desempenho da sua operação. Esses são os primeiros interessados. Podemos dizer que o governo, ele é grande interessado porque nós pagamos impostos. Nós temos os investidores, que pode ser um acionista, que está aqui do outro lado também. O investidor pode ser só um investidor temporário ou por um determinado momento, um projeto. O acionista, os sócios são os que detêm o direito da empresa, né? As instituições financeiras que emprestam dinheiro, os fornecedores que dão crédito, os clientes, né, que compram a mercadoria, que querem ter a garantia que o produto vai ser entregue, e os empregados, não menos importantes, dentro hoje de um processo que a gente tem, inclusive de participação de lucros, onde a lei estabelece, né, que os empregados de sindicatos podem formar, né, comissões para acompanhar os resultados das empresas. Só para colocar aqui um pouquinho, então, de uma maneira um pouquinho mais gerencial para vocês, como é que a gente pode pegar um assunto, né, bastante complexo, que é as demonstrações financeiras, para quem não é do dia a dia, mas qual é a área de decisão gerencial quando a gente olha um balanço, uma demonstração de resultado? Toda a coluna do ativo é um conjunto de investimentos que alguém decide fazer. O que é o investimento, né? Desde o nosso caixa, as nossas contas a receber, as duplicatas a receber, né, o nosso estoque, nós estamos financiando o cliente. Eu estou comprando estoque para deixar na minha fábrica, para produzir um produto, para poder vender depois para o cliente. Então, todo o conjunto de ativos, na verdade, ele é um conjunto de investimento que o empresário está fazendo. O ativo permanente, que é composto pelos prédios, pelas máquinas, pelos equipamentos, pelas instalações, pelos softwares, assim por diante, né? Isso aqui é um conjunto de investimento que eu preciso ter recursos e a aplicação desse recurso determina que eu busco um resultado lá na frente. Por sua vez, quem financia esse investimento?
o patrimônio líquido, que pode ser o investimento do sócio, a integração de capital, ou a origem da empresa, a geração de lucros, e eu tenho outros financiadores desses meus ativos, que são os fornecedores, todos os impostos, o meu prazo de pagamento que o governo concede para eu pagar o imposto no mês seguinte, 30 dias, 20 dias, 15 dias, a própria folha de pagamento, os empregados financiam a empresa pago no quinto dia útil, por 17 dias mais ou menos, se fazer uma média, né? Então são todos agentes que financiam o meu investimento, que por sua vez a operação desses investimentos que eu faço, né? Eu compro matéria-prima, produzo e vendo, vão estar demonstrados na demonstração de resultados. Vai gerar minha receita, eu tenho meu custo, gera uma margem bruta, as minhas despesas operacionais, que são compostas lá por vendas e administrativas, né? Eu tenho um lucro operacional ou prejuízo, de preferência sempre lucro, né? Eu pago imposto de renda, né? E esse mesmo lucro volta para o patrimônio líquido. E isso é um ciclo realimentador que tenho no meu processo. O empresário e até os contadores, né, muitas vezes, deixam de imaginar, deixam de conceber que esse conjunto de informações aqui é a base da sua gestão. E todo mês fazer essa análise, esse acompanhamento é de fundamental importância. Eu vou destacar um pouquinho mais na frente disso. Aqui então, que tipo de avaliações em cima desse processo todo mês deveriam ser feitas, né? Todo mês avaliar a receita, os custos de despesa, avaliar o resultado operacional, que é o resultado da atividade em si, avaliar o resultado financeiro, avaliar o resultado fiscal e contábil, que é diferente. O resultado que está na contabilidade é por conta de condições que a contabilidade estabelece, e até por eu também incluir provisões de diversas naturezas, que podem ser tributárias, trabalhistas ou de ordens cíveis e assim por diante, né? Não é o resultado tributável, porque uma provisão, ela não é dedutível para imposto de renda, como também certas doações que são feitas para a comunidade de diversas rúbricas também podem não ser classificadas como dedutíveis, né? E tem outras questões, desde incentivos fiscais e assim por diante, né? É importante nessa avaliação acompanhar os ativos e passivos, a evolução e a composição. Muito importante saber o que faz parte dessas contas, quais são os desdobramentos. Por exemplo, se pegar um contas a receber, uma das análises muito importantes que tem que saber é saber os valores vencidos e a vencer, e como é que ele está se comportando ao longo do tempo, isso. E ao longo do tempo eu posso acompanhar um cenário de crise que a gente vivemos hoje, um cenário mais adverso. Provavelmente o índice da inadimplência está aumentando, ou aumentou na maior parte das empresas. Nós temos indicadores, eu não vou entrar aqui, que não é o propósito da nossa apresentação, mas todos os indicadores de balanço, né? Desde a estrutura de capital, índice de liquidez corrente, índice de liquidez geral, tudo mais. Eu não quero o EBITDA, retorno de capital, não é o mérito entrar nessas contas aqui, mas só para destacar com vocês a importância, e que é através desses indicadores e o acompanhamento constante deles é que permite uma boa gestão da empresa. Aqui só para também destacar com vocês, né, então é muito importante na empresa, né, olhar o resultado contábil societário, eu não vou entrar aqui no mérito, a apuração do resultado fiscal e o resultado contábil gerencial. Aqui eu quero dar um destaque, é o que a gente faz muito lá na VEG, depois vou explorar mais a caso da VEG, né, mas é saber qual é o resultado de cada negócio, saber o resultado de um segmento de mercado, saber o resultado de uma linha de produto. Eu tenho que ter dentro da minha estrutura contábil condições de apurar os resultados por especificidades, para poder avaliar melhor aonde que eu estou conseguindo resultados e efetivamente onde eu estou tendo problema. Aqui, né, os administradores devem analisar e avaliar mensalmente essas óticas, visando conhecer a real situação do negócio, bem como provocar o staff, o contador, para construir formas de otimizar os resultados. Este é o desafio mensal que está na mão, né, de todos. Aproveitando aqui, eu vou já contar uma historinha, né? Quando entrei na VEG em 1975, uma das coisas que mais me admirou na VEG foi a importância que o seu ego dava aos números todo mês.
a importância e a sede que ele tinha de todo mês olhar o balanço e olhar todas as contas. E identificar a composição dessas contas, o esmero que ele tinha. Eu me lembro ele, quando eu era um analista lá, me chamava para decompor as contas lá, e ele fazia soma na máquina dele. O presidente da VEG, na época, 85, já era um grupo razoável, né? E o esmero que ele tinha de fazer a conta, ele se esmerava em fazer a conta e entender exatamente de onde que vinha, e o número que não era devidamente explicado, tinha que ser explicado. Não podia ficar na dúvida. Uma das coisas importantes que normalmente numa análise, eu diria assim, né, os empresários, de modo geral, que criaram seus negócios pequenos e médios, depois meio que vão crescendo, eles se estruturam melhor, mas os que permanecem, que estão no estágio de média empresa, né, geralmente são pessoas da área comercial, da área de produção ou de áreas técnicas. E essa área contábil financeira, normalmente ela é muito árdua, ela é meio que delegada. E os empresários deixam ou relegam para um terceiro tomar conta. E historicamente, né, o nosso contador, ele é o nosso simplesmente apurador fiscal. Mas ele não é um analisador de dados para avaliar a performance da empresa e contribuir para entender efetivamente os números da empresa. Aqui começam alguns problemas, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje a gente assiste que todas as empresas buscam os incentivos disponíveis, só que esses incentivos, quando contabilizados, eles geram uma dificuldade a mais para se entender o efeito dos números. Por exemplo, no resultado operacional, existem projetos para captar incentivos de ter crédito, prejuízo de ICMS, ou isenção, redução de ISS, depende da atividade. Muitas empresas, simplesmente porque tem esse benefício, é que estão gerando resultado. E se um dia esse benefício for suspenso, ou ele deixar de existir? Qual é a garantia da sobrevivência dessa empresa? Então tem que se conhecer o efeito desses benefícios na atividade do negócio e buscar produtividade, buscar efetivamente condições de que o negócio sobreviva sem os incentivos. Resultado financeiro, né? Muitas empresas estão endividadas, algumas empresas têm capacidade de fazer aplicação de recurso e fazer até geração de receita financeira, né? Mas tem a condição de ter planejamento fiscal, pagando juros sobre capital próprio, ou operações estruturadas de hedge, swap, né? Muitas pequenas e médias empresas já começam a exportar hoje, então tem todo um conjunto de instrumentos que tem que ser analisado para avaliar efetivamente o resultado financeiro, quer no sentido de otimizar o ganho, ou quer no sentido de evitar ou reduzir o custo financeiro para não impactar no resultado. E o lucro líquido também tem alguns efeitos, né? Tributação pelo lucro presumido, redução de alíquotas por conta de IR, projetos na Sudã e Sudão. Eu li um artigo agora recentemente, né? No Brasil nós temos um grave problema que pela legislação tributária acaba se criando uma condição de estímulo à pejotização. Usar essa expressão. Cada vez se cria mais empresas com o propósito de ficar em um patamar para ficar simplesmente tributando o lucro presumido. E esse é um grande planejamento tributário, dividir a sua operação para ficar dentro do limite de R$72 mil ano de receita para, né, pagar menos imposto de renda. E isso acaba tendo um efeito meio que, digamos, ele não é virtuoso no sentido econômico de estimular o crescimento e boas práticas e assim por diante. Eu queria destacar aqui com vocês também, né, as demonstrações financeiras permitem então ver os pontos fortes e fracos que estão acontecendo dentro do desempenho operacional e financeiro da empresa. Analisar melhor o desempenho operacional e financeiro. E acima de tudo, uma das coisas que talvez a maior parte das empresas nem sabem fazer talvez isso aqui. Analisar os pontos fortes e fracos. Analisando o balanço, depois eu vou botar o balanço na REG, só para exemplificar para vocês um pouquinho, né? Através do balanço se consegue interpretar muitas coisas que estão acontecendo dentro do mês. Se está havendo uma melhora ou piora das coisas. E acima de tudo, né? Isso aqui já é difícil fazer, mas imagina tentar, num momento de decisões estratégicas, lançamento de produto, criação de uma nova fábrica, expansão das atividades, através das demonstrações financeiras, prever o futuro. Qual é o impacto que vai acontecer no balanço, qual é o impacto que vai acontecer no caixa. Quantas empresas que têm um problema que com a sua expansão,
começa a ter um cenário econômico favorável, aumenta a capacidade de produção em 20%, 30%, 3 meses depois o que acontece? Falta capital de giro. Vai no banco pegar dinheiro emprestado, a quanto? Em 6 meses o que acontece? Esse é o grande desafio. Então, as demonstrações financeiras permitem uma avaliação do quanto se é capaz, do quanto se é possível fazer de crescimento gradualmente, de acordo com a geração de caixa própria e, inclusive, medir a capacidade de endividamento. Nós temos hoje controles, né, de várias entidades para emprestar dinheiro, participar de um projeto de construção de uma casa, tomar empréstimo, limitam a renda da pessoa em X% para não comprometer o endividamento dela. Através do balanço eu posso fazer essa avaliação da empresa. Qual é a capacidade de endividamento que ela tem. Eu queria enfatizar uma coisa muito importante, que é a gestão do processo. Todo esse processo dentro de uma organização, ele é bastante inócuo, normalmente, porque se o presidente da empresa, o dono da empresa, não tiver realmente o interesse e colocar a sua força gerencial junto aos gestores intermediários desse processo, nós nunca teremos uma empresa com uma boa contabilidade e uma boa gestão financeira. Vai ficar carente sempre. O que acontece nas empresas? Existem conflitos e desafios. A empresa quer uma informação com qualidade e confiabilidade, mas existem conceitos e interpretações muito diferentes. Isso já é um conflito, tem que parametrizar, tem que definir, tem que realmente colocar uma pedra em cima dos conceitos, estabelecer uma ordem no meio desse conjunto de conceitos. Existe o objetivo de ter agilidade e tempestividade, a organização e sistematização do processo. Uma organização que não se estrutura, não se organiza, ela não vai poder fazer esse processo. Temos um outro problema, que muitas empresas, elas ficam avaliando os livros, os modelos, as teorias, mas uma empresa tem a sua cultura própria, tem o seu modelo. O dono da empresa, que foi criando a sua empresa ao longo do tempo, ele tinha uma maneira de analisar os números, e muitas vezes é só a perfeição dessa metodologia, ela é suficiente e adequada para isso. A VEG, nós temos o Sistema de Informações Gerenciais. Durante esses 30 anos que eu trabalho na empresa, eu analisei acho que centenas de teorias, e nenhuma dessas teorias entrou na VEG até hoje. EVA, EVA, aquele muito famoso que falava aí de vários outros modelos que eram da USP e tudo mais, que eram tantos modelos, né? E nenhum desses modelos nós adotamos. Agora, quando nós fazemos uma análise lá dentro da VEG, todos esses modelos, ou todas as informações que esses modelos prevêem, a nossa informação já tem, ela já existe. Está incorporada. Um outro problema no processo aqui é sistema de TI, ERP ou Excel. Custo-benefício, é mensurável? Não. Dizer que tem um ERP integrado, completo, não existe. Nós na VEG fazemos o SIG, fazemos o consolidado com planilha Excel. Eu vou depois mostrar para vocês por quê. Eu visitei já muitas empresas no Brasil, inclusive multinacionais. Não existe um sistema integrado para tudo. Expectativas, flexibilidade, gráficos e cenários. Então, visão do negócio, agregação de valor, informação para tomar decisão. Então, aqui tem um conjunto, né? Quem gera esse processo dentro da organização tem que ser capitaneado pelo dono do negócio, pelo presidente da empresa, ele tem que cobrar. Eu depois vou contar uma historinha legal para vocês aí que eu vivi na VEG. Aqui então eu vou falar um pouquinho da VEG. Antes de falar esse quadro aqui, eu vou contar a historinha da VEG. Em 1996, a VEG tinha um ERP e ela estava fazendo um planejamento para mudar para o banco. E nessa oportunidade eu tive o prazer de ir para São Paulo fazer um curso, e na volta encontrei o seu Ego no aeroporto de Congonhas. Na época nós entregávamos o SIG da VEG no 12º dia útil. O balancete saía no 7º dia útil. Só a apuração dos custos do sistema de estoque levava em média 96 horas. Eram 4 dias de processamento no sistema. O balancete saiu no 7º dia útil. Naquela reunião lá, naquele encontro que eu tive no aeroporto de Congonhas, ele me perguntou por que nós, eu já era gerente contábil na época, ele me perguntou por que a VEG entrega o balancete no 7º dia útil e o SIG no 12º.
E nós estávamos justamente no quinto de último aqui no aeroporto, e disse, ó, estou vindo de uma reunião de conselho, onde eles me entregaram todas as informações. Aí eu pensei, bom, você vê que o problema é de sistema, a gente tem que... Foi a maior besteira que foi na minha vida. Ele disse assim, não existe problema de sistema, existe problema de gente. Eu me seco lá na hora, eu pensei, bom, não posso falar muita coisa mais para frente. Mas ele foi me sabatinando. Ficamos 1 hora no aeroporto esperando o voo. Embarcamos, voo para Navegantes. Sentei no aeroporto, eu pensei, bom, agora eu estou livre do homem, né? Sentei no aeroporto, bonitinho, daqui a pouco quem vem sentar do meu lado? Seu Ego. Eu disse lá, mais 1 hora de sabatina, por que na VEG nós entregamos o balancete no 7 de 8? E eu explicando todos os eventos que acontecem, desde contas a pagar, contas a receber, sistema de estoque, importações, exportações, folha de pagamento, todos os problemas, eu sabia de tudo. Chegamos em Navegantes, novamente, pensei, bom, agora eu estou livre do seu Ego, né? Tem um cara esperando lá para me levar para Jaraguá. O seu Ego, como é que tu vai para Jaraguá? Ah, o cara está esperando o seu Ego. Não, eu estou de cara aqui, tu vai comigo. Mais 1 hora de sabatina. De Navegantes até Jaraguá. Me sabatinando, né, então. O que eu ia dizer para ele quando chegamos na DG? Eu disse, bom, senhor, eu prometo que nós vamos entregar o balancete e o SIG nos próximos anos mais cedo. E a partir daquele ano, de 97 em diante, eu comecei todo ano a tirar um dia. Hoje, depois eu vou mostrar para você, nós entregamos o balancete no 3º dia, às 7h30 da manhã. Eu tenho aqui parte da minha equipe presente aqui, o Mero, que é o gerente, Lisete, o pessoal aí, obrigado pela presença, né? Que ajuda a nós cumprir esse prazo aí. No 3º de último, às 7h30 da manhã, nós entregamos o balancete, e no 4º dia, ao meio-dia, nós entregamos o sistema de informações gerenciais de emprego. SIG. Sim. Com um conjunto muito grande de informações que o senhor assim conhece. Mas aqui, vamos lá. E admiro que você conseguiu pegar todas aquelas caronas para o seu erro e sobreviver. Aqui, então, tem uma questão, né, muito importante para mostrar para vocês como exemplo, né? O sistema da VEG, como é que funciona, né? Nós temos um planejamento estratégico de longo prazo, a gente desdobra esse planejamento no orçamento anualmente, tem projetos específicos, né? Mas o orçamento é um conjunto de... É toda a demonstração financeira da VEG, demonstração de resultado, balanço, vendas, investimentos, um conjunto de informação que está aqui estruturado para o exercício em curso. Nós fazemos um comparativo do real orçado, a consolidação, o ACVL é uma análise de custo, volume e lucro, que é feita, né? Temos indicadores de processo, PWQP e bônus prova, que são programas de metas por unidade de negócio, para os colaboradores poderem participar do resultado da empresa. Nós temos aqui os instrumentos, né, de informática que nos ajudam, né, o SIG e publicação. Então aqui a gente tem uma estrutura básica do processo. Tem principais atividades aqui que eu não vou destacar, né, não é o intuito, né, mas tem todo um conjunto de atividades bastante complexas aqui, que é a consolidação de informações do Brasil e do exterior. Eu vou mostrar melhor ali na frente de como isso acontece. Aqui tem um organograma que infelizmente não vai ser visível por ali, mas o Grupo VEG hoje ele é composto por aproximadamente 90 empresas. 90? 18 empresas no Brasil e 70 e poucas empresas no exterior. E esse conjunto de empresas aqui, nós somos majoritários, acionistas controladores em todas essas empresas, temos acionistas terceiros também aqui, temos muitas empresas do exterior que temos contratado um escritório de contabilidade para fazer a contabilidade, não é contabilidade própria, né? Só para ter uma dimensão do tamanho aqui da consolidação como um todo. Aqui tem, né, um conjunto que mostra a consolidação em si. O consolidado é a VEG SA, né? E a gente tem consolidações intermediárias aqui, desde consolidações do Brasil, do exterior, por unidade de negócio. O negócio motores é consolidado para ter uma visão. Eu acho que tem outro slide melhor aqui. Esse aqui. VEG Motores, pegando um exemplo. Temos um DRE que mostra, DRE indicadores, todo o negócio motores no mundo como um todo. O negócio motores no Brasil, que nós temos várias operações, né? Jaraguá, Itajaí, Linhares, Amazonas, né? Cestari, que é um negócio que a gente tem parceria com outra empresa. No exterior,
todas as empresas, fábricas, Argentina, México, Estados Unidos, África do Sul, na Áustria, na China, então, na Alemanha também. Então nós temos aqui todo um conjunto, né, de informações. Todas essas informações aqui, recebemos todos os meses, no começo do mês, no dia 1º, dia 2º, para poder gerar um balanço consolidado. Alguns de vocês podem dizer, mas vocês não fazem 100%. Realmente eu não tenho o balanço de todas as empresas no segundo dia útil para fazer o consolidado. Mas nós temos de 97%. E daquelas poucas que nós não temos, nós pegamos o valor do faturamento do mês e projetamos o balanço, para ter uma informação um pouquinho mais real. Corrige depois? Corrige depois. Cada mês atualiza. Aqui então só da VEG, né, a gente faz um repórter anual, quer dizer, mensal para o Conselho. O Conselho da VEG é bastante ativo, o senhor Macir é um dos membros, foi um dos membros, né? O Conselho da VEG todo mês faz uma análise do balanço da VEG nos seus mínimos detalhes. Avalia a performance da companhia de maneira muito forte. Divulgação ao mercado, base para pagamento de dividendos, né? A VEG faz essa análise, só para enfatizar, análise da avaliação do desempenho, sistema contábil estruturado, plano de contas e tudo mais que a gente tem, né? É aqui que eu quero só enfatizar, então, o nosso balancete no terceiro dia útil, às 7h30 da manhã. Às 8 horas da manhã, o Homero e a Elisete, todo terceiro dia útil, vem na minha sala para a gente olhar os resultados. Antes de eu mandar para o presidente e para os superintendentes, a gente faz uma análise prévia e libera já na sequência os balancetes. A gente faz toda uma avaliação aqui. E ali já sai um monte de questionamentos, né? Pelas operações que a gente, olhando os números, pelo feeling que a gente vai acumulando nos anos, né? A gente já identifica que tipo de operações estão acontecendo, o que está acontecendo. Aqui então, só para mostrar para vocês, o que vale aqui é a estrutura, né? Que eu quero enfatizar, o balanço, como ele é apresentado, a gente coloca aqui dezembro, sempre compara o mês atual com o mês anterior, tem o orçamento e tem o ano anterior, para observar a evolução dessas contas. O gestor, quem está analisando, ele tem que perceber, identificar por que está acontecendo esse aumento, o que está acontecendo. Ele se justifica pela operação, está havendo um crescimento da economia, ou está havendo algum outro elemento no processo que está fazendo com que este número ele seja superior ao anterior, né? Então, tem um desdobramento aqui, né? Aqui onde é que tem, por exemplo, esse outros. A palavra outros na VEG é um problema. O que é efetivamente, né? Então tem uma página que desdobra esse número aqui em outros itens para saber o que ele faz parte desse processo. Então aqui o que importa aqui é só a estrutura, eu não vou entrar no detalhe para vocês aqui, mas é um conjunto, uma maneira de analisar a informação. Aqui tem também o passivo, né? A demonstração de resultado, vocês me perdoem, eu tentei colocar, mas a coluna aqui também é o mês orçado realizado, o mês anterior, né? Eu coloco o dezembro do ano anterior, eu faço o acumulado aqui também e o realizado do exercício anterior. E vem toda a análise das informações bem estruturadas, desde o custo, as despesas de vendas, as despesas administrativas, né? E tem várias decomposições aqui também, né? Para a gente poder analisar. Aqui vocês me perdoem, mas acabou não ficando bom. Além do balanço, além dessas informações, a área de controladoria, a área contábil, o contador que presta informação para a empresa, não pode esquecer, que é muito importante, né? Os tributos, diretos e indiretos, as contribuições, atendimento às obrigações acessórias, tributos internacionais, o tributário operacional, um tributário estratégico, incentivos fiscais, reorganizações societárias, né? A gestão fiscal hoje ela é de suma importância para a empresa realmente garantir a sua sobrevivência. Eu até diria, né, que muitas vezes o diretor de vendas, o gerente de vendas, o diretor de produção, o gerente de produção e tudo mais, né, trabalha, se esmera e muitas vezes o lucro está se esvaindo lá na área financeira, contábil, fiscal. Tenho mais 2 minutos, 3 minutos, né? Nós temos um desenvolvimento profissional que é muito importante. O contador ele devia ter a visão do negócio, do empresário. Ele tem que pensar como um empresário, como um agente do negócio. Está muito forte, né, digamos assim, no sentido de que
O contador ele tem que ser um estudioso contínuo para entender o negócio e entender das normas relacionadas para produzir as demonstrações financeiras. Então tem um conjunto aqui de elementos, né, que fazem parte do dia a dia do contador, para efetivamente ele se manter atualizado e se manter se desenvolvendo, né, e atendendo às necessidades que tem. E para terminar, essa frase aqui ela é minha, eu até vou terminar isso aqui para dizer de uma outra maneira diferente. De vez em quando eu ia almoçar no refeitório da VEG lá, e na década de 90, a gente tinha um problema bastante sério dentro da empresa, que era a credibilidade e a confiança na contabilidade. O senhor Moacir deve se lembrar, na década de 90. Nós tínhamos muitos erros, falhas, distorções de números, e foi feito um trabalho, a gente capturou esse trabalho no sentido de realmente gerar credibilidade na informação contábil da empresa, e não haver mais essa dúvida. E era comum, naquele almoço que eu ia lá, o pessoal, o Wilson faz qualquer número lá na contabilidade. De vez em quando eu escutava isso. Né? Constrói. Era comum, eu era bombardeado lá. E um dia eu disse para um dos diretores, eu vou preservar o nome dele aqui, não vou dizer, mas eu disse, ó, a somatória de todas as decisões, de todos os colaboradores, de todos os níveis hierárquicos, estão representados nas demonstrações financeiras. Desde o contínuo até o presidente. Qualquer decisão, comprar um cafezinho lá, mandar comprar um guardanapo, mandar comprar aquilo, tudo isso, numa boa contabilidade, está representado nas demonstrações financeiras. E para finalizar, gente, eu diria o seguinte: quem não tem números, não gerencia. Muito obrigado a todos.